Olá, gente, tudo bem? Muito feliz em estar aqui, podendo poder compartilhar mais esse momento de EBD com os irmãos. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alana, para quem não me conhece. Hoje eu lidero os adolescentes, o grupo mais lindo dessa igreja. Os irmãos, é claro, são lindos também. Vamos estar orando para a gente poder estar preparando o nosso coração, para a gente poder estar aprendendo mais da palavra de Deus e que acredito muito que vai ser bênção, assim como foi na minha vida. Meu desejo é que seja na vida dos irmãos também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por mais esse momento, obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque a Tua graça, o Pai, nos alcança, obrigada pelo Teu sacrifício lá na cruz, obrigada porque o Senhor nos salva, sabe, mesmo a gente não merecendo. Pai, muito obrigada de verdade, obrigada por esse momento, obrigada por essa igreja, obrigada, Pai, porque mesmo na pandemia, a gente tem se inovado, a gente tem feito, Pai, que a Tua palavra se propague, né, que a Tua igreja, com a Tua ajuda, com a Tua direção, Pai, com Tua capacitação, Pai, tem sido conduzida, né, para esse caminho de que a Tua palavra alcance os nossos corações, que a Tua palavra, Pai, não importa o meio, seja pelo vídeo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, mas muito obrigada porque a gente consegue ouvir do Teu amor, não importa como. Muito obrigada porque o Senhor é poderoso, muito obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Então, gente, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o tema uma igreja contextualizada sem se tornar banal. Então, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, já vou pedir para os irmãos pegarem a sua Bíblia, né? Porque nós estamos numa escola de EBD, por mais que seja bem rapidinho o tempo, né? Eu já acho que 1 hora presencial é pouco, eu que gosto de falar a beça. 20 minutos é um grande desafio, mas eu vou muito tentar mesmo para que dê certo, tá bom? Então eu vou pedir para que os irmãos peguem a Bíblia de vocês. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Atos, né? E como que a gente pode se contextualizar? Como que uma igreja pode se contextualizar sem se tornar banal, né? No século XXI, pós-modernidade, onde a gente vive tantas coisas, onde tudo é relativo, né? Nada é absoluto, tudo é relativo. E como que a gente consegue falar sobre essa palavra, contextualizar, né? Sem se tornar banal. Porque às vezes a gente fala já de contextualização, já gera um susto na gente. Confesso que eu pensei bastante, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar? Mas a gente precisa entender e compreender que o Senhor, Ele trabalha, sabe? O Senhor, Ele trabalha real, não importa como. E pra gente entender um pouquinho, eu pensei da gente estar refletindo sobre essa palavra. Contextualizar. O que seria contextualizar? Né? O que essa palavra quer dizer a respeito desse tempo, por exemplo? Contextualizar nada mais é do que a gente entendeu, a gente interpretar alguma coisa, né? Tendo em conta as circunstâncias que está nos rodeando. Isso é contextualizar. A gente vai colocar dentro de um contexto alguma coisa, né? Que está nos rodeando, que está à nossa volta, que está acontecendo. Um fato real, entendeu? E eu queria dizer uma coisa para a gente poder caminhar. Contextualização, quando a gente entende, quando a gente interpreta, de fato, real, né? Essa situação da gente poder estar levando em conta as circunstâncias que está nos rodeando. A gente está se contextualizando. O fato de você estar aí assistindo EBD na sua casa, pelo seu telefone, ou pela sua televisão, isso significa que a gente está contextualizando e não nos tornamos banais, não perdemos a essência. E para mim, com esse tema, né, uma igreja contextualizada sem se tornar banal, para mim o suficiente seria isso, a gente ter a palavra de Deus, né, ter a Bíblia como referência mesmo de tudo, sem perder a essência.
E é isso que a gente precisa, né, ficar mesmo, pensar e refletir. Então, tudo que eu entendo, tudo que eu vou interpretar, né, um fato, tendo em conta as circunstâncias que tá acontecendo. A pandemia veio aí, vocês tiveram que ficar em casa, muitos ainda em grupo de risco, né? Tem que se manter em casa, se cuidando, e a gente se contextualizou, né? A gente tá aqui falando, dando aula, assistindo os cultos online, através de um telefone, através de um celular. Isso é contextualização. Isso é, de fato, o que a lição pede, né, pra gente conversar esse dia. Hoje nós vamos conversar através de Atos 15. A gente vai ler o capítulo inteiro. Na verdade, eu vou ler algumas partes, tá? Então vocês anotem, grifem e vão lendo. Quando vocês, depois dessa aula, vocês quiserem pausar, ler e depois continuar, fiquem tranquilos. O que estava acontecendo? Para vocês entenderem um pouco, a gente vai lá para Atos. Como eu já disse, a gente vai entender um pouquinho o que estava acontecendo lá na igreja de Antioquia, na igreja de Jerusalém, para a gente poder estar dando andamento aí na nossa aula, beleza? O que estava acontecendo? Se vocês forem lá desde Atos 2, irem caminhando até chegarem no 15, vocês vão ver muitas coisas a respeito também, não só da igreja de Jerusalém, não só do avanço da igreja, né, como um todo, da palavra de Deus como um todo, como que teve essa mudança, né, da palavra de Deus. Antes a palavra do Senhor, ela era de um povo. E em Atos 2 a gente vai ver a expansão dessa igreja, a gente vai ver como que a palavra de Deus se tornou universal e o que isso desencadeou até os dias de hoje. Se a gente for olhar a igreja de Antioquia, ela foi fundada, como eu já disse, num momento até num momento histórico, né? Posso dizer assim. Porque foi realmente no crescimento da igreja, né? Como eu já disse, se a gente vai ver através de Atos que o evangelho começou a ser anunciado lá em Jerusalém e logo foi alcançando toda a Judéia, toda a Samaria. E o que aconteceu? Assim que teve o derramamento lá do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, então deu-se início a esse grande universalismo assim, da igreja, né? Essa internacionalização, digamos assim, da igreja de Deus. E através lá, né, do dom do Espírito, aonde diversos lugares puderam ouvir as grandezas de Deus, quem era Deus, na sua própria língua nativa. Então isso propagou, isso cresceu, né? E a igreja foi avançando, as coisas foram acontecendo, a igreja foi crescendo lá em Antioquia. Antioquia era uma igreja, era uma cidade muito populosa, né? E o avanço da igreja foi acontecendo de uma forma tão grande que chegou até Jerusalém, lá na igreja mãe, na igreja, né? E a igreja de Jerusalém, ela ficou super feliz, ficou super contente, falou assim: Barnabé, vai lá ajudar nessa organização dessa igreja, ver o que está acontecendo lá e vai ajudar, porque a gente está muito feliz, porque a igreja está avançando, a igreja está crescendo, né? Foi chegado um novo tempo. E Barnabé chegou lá, ficou maravilhado com tudo que estava acontecendo. E se você observar em Atos 11, o 23 e o 26, nos versículos 23 e 26, você vai ver que lá, quando Barnabé chegou lá na igreja de Antioquia, viu que tudo isso estava acontecendo, falou assim: preciso achar meu amigo Paulo. E foi lá em Tarso, né, atrás de Paulo. E Paulo foi junto com ele lá para Antioquia. E foi assim, de fato, que eles reuniram aquela igreja e ensinaram muita gente. Então a gente vê Barnabé, a gente vê Simão, a gente vê Paulo. E a liderança da igreja, se a gente observar direitinho, a gente vai ver que a própria liderança ela começa a ter uma diversidade cultural, por exemplo. Né? A gente vai ver Paulo, que é de Tarso, Barnabé, que é de Chipre. Essa liderança forte, nós vamos ver líderes, de fato, com o coração inclinado e dependentes do Espírito Santo. E ali já começa a acontecer essa diversidade,
né, cultural. E a população de Antioquia por si, obviamente, ela já era cosmopolítica. Ou seja, ela já tinha essa diversidade, já existia essa diversidade. Então é seguro dizer que na igreja de Antioquia, os membros também iam ter essa diversidade cultural. A gente vai ver judeus, helenistas, a gente vai ver gentios, a gente vai ver especialmente os gregos nessa igreja. A gente vai ver que a igreja de Antioquia era uma igreja missionária, uma igreja potente nisso, né, desse primeiro século. Ela foi uma igreja importantíssima nessa base de evangelização, né? E a gente vai ver a igreja de Antioquia, ela teve seus primeiros líderes homens, né, como fortes, né? A gente vai ver Barnabé, a gente vai ver Simão, a gente vai ver Paulo, como eu já disse aqui. A gente vai ver que, se você for em Atos 11, 26, tô falando, gente, vai grifando aí, para depois vocês lerem com calma. Vocês vão ver que foram os crentes de Antioquia os primeiros a serem chamados de cristãos, né? A igreja era comprometida com questão social, ela providenciava ofertas, sabe? Inclusive lá, né, para a igreja de Jerusalém, para a igreja mãe. E o Espírito Santo trabalhava, sabe, através daquela igreja, agia através daquela igreja. E aquela igreja foi, não é à toa, né, onde o Espírito Santo de Deus está superabundante, a superabundância. Então, a igreja começou a virar potência, assim, né? Quando eu falo potência, eu falo de força mesmo, lá naquela cidade de Antioquia. E com isso, ela também esteve envolvida, né, no primeiro importante debate teológico do cristianismo, podemos dizer assim, que a gente vai acompanhar de fato agora, e nós vamos conversar um pouquinho através de Atos 15. Eu quis fazer essa introdução um pouquinho longa para a gente poder entender quem era a igreja de Antioquia. Eu acho que se a gente lesse só o capítulo 15, eu acho que ia ficar muito vago. Então eu quis fazer esse resumão da igreja de Antioquia para a gente entender, para nossa mente se abrir um pouco, para a gente compreender por que esse concílio, né, lá na igreja de Jerusalém, e como que estava acontecendo lá na igreja de Antioquia, o que estava acontecendo na igreja de Antioquia. Como eu já disse, teve todo esse avanço, teve toda essa diversidade cultural, aconteceu isso tudo. Então, nós vamos abrir lá em Atos 15, eu já pedi, né, para vocês abrirem, e nós vamos ver a partir, eu não vou ler tudo, tá, o capítulo todo, nós vamos vou ler algumas partes, mas grifem aí para vocês lerem depois, tá? Não deixem de ler. Se a gente observar, vamos ler Atos 15, eu vou ler do 1 ao 6 com vocês. Vai dizer assim, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essas questões. Como eu já disse lá no início, com o passar do tempo, o crescimento natural começou a surgir os conflitos, né? Foi crescendo. E a primeira deles foi a consequência dessa conversão dos judeus. Por quê? A igreja, ela não era só de um povo, ela se tornou universal, né?
Porém, os cristãos judeus, eles começaram a pregar por conta própria, como a gente leu aqui, que a salvação só estaria completa após a circuncisão. Essa circuncisão, não sei se todo mundo sabe, era uma marca, né, que é tipo uma... Era uma marca que eles faziam, né, que caracterizava que eram parte do povo de Deus. Isso aconteceu, Deus fez isso com Moisés através da sua aliança. Então, isso é uma cultura judaica, né? Era uma cultura do povo judaico. Toda criança que nasce, todo menino, né, homem que nascia, depois de 8 dias, fazia essa circuncisão, como se fosse uma mini cirurgia. E se também adultos se convertessem, teria que fazer também. Isso era uma cultura judaica. O próprio Deus fez isso com Abraão. Abraão, né, teve também que fazer esse procedimento como uma aliança com Deus. Mas quando Jesus vem, as coisas já estão mudando, né? Já vem conversando muito sobre a graça, não só sobre a lei. Jesus já vem trazendo, né? O Messias já vem trazendo que ele é o sacrifício, que ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, que a graça dele era o suficiente para a salvação, que através dele existiria a salvação, e isso era suficiente. Então, existiu esse processo de educação também, principalmente para a igreja, obviamente, daquele tempo. Então, isso já estava começando a acontecer. Então, os judeus achavam que isso, de fato, tinha que continuar acontecendo. A igreja de Antioquia, com essa diversidade, lembra que eu falei? Essa diversidade cultural. Tinha a questão, né, dos gentios, dos gregos, e isso estava causando um pouco de preocupação para os líderes da igreja de Antioquia. E o próprio Jesus já vem dizendo que não era sobre isso, que ele era suficiente. Se a gente for lá em Colossenses 2, 11, 12... vai falar que não é por um corte no corpo, não é por um ato que nós vamos ser salvos, é pelo batismo, né? E é pelo sacrifício de Jesus. E isso era o suficiente. E existiu, nesse concílio, estavam se discutindo sobre isso. Então, a gente vai avançar lá para o 7 até o 11 agora. Ainda em Atos 15, beleza? Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele nos fez distinção O 9. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, aqui no 7 até o 11 de Atos 15, a gente vai ver Pedro se pronunciando, né, sobre essa questão da circuncisão, que não é algo que seria algo totalmente relevante, porque após a morte de Jesus, como eu já disse, né, a ressurreição de Jesus Cristo foi suficiente após esse sacrifício de cruz. E ele estava passando isso para a igreja. E a igreja ouvindo. Os líderes, né, da igreja de Jerusalém ouvindo. Então, Pedro vai argumentar que agora nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há mais nada que a gente tenha que fazer, não há mais nada que eles pudessem fazer, além de crer que Jesus seja capaz de nos salvar. Então, a gente vai ler agora Atos 15, através do 19, tá? Atos 15, versículo 19. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos
por dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então a gente vai ver aqui Tiago, né, que foi irmão de Jesus Cristo, concordando com a palavra de Pedro, concordando com o que Pedro estava dizendo, mas só que ele disse uma coisa interessante. Além dele concordar com o que Pedro disse, a gente vai observar que Tiago, lá no 19, ele libera o povo, né, desse peso, de cumprir essa lei judaica, mas ele não vai abrir mão de uma coisa, inclusive ele vai reforçar. São sobre os princípios, do qual ele orienta que não deva abrir mão. E é isso que a gente precisa também observar. Uma igreja contextualizada, sem se tornar banal, ela pode sim discutir, conversar, alinhar, debater, não tem problema nenhum. Mas ela jamais pode abrir mão dos princípios e da essência que está na Bíblia, que está em Cristo Jesus. E é isso que a gente vê Tiago falando aqui. Tiago, ele libera o povo de uma lei judaica, de uma lei humana, né? E a gente vai observar que mesmo assim Tiago fala assim, olha, mas os princípios de Jesus, aquilo que o mestre nos ensinou, eu vou orientar que vocês precisem continuar. E é isso, né? A beleza, acredito eu, assim, de Jesus Cristo. É a gente poder compreender isso. A gente vai ver aqui, vai entender aqui nessa reunião que uma igreja contextualizada, né? A gente vai ver o novo tempo, né? Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente vai ver os discípulos de Jesus, né? Falando a respeito da graça e falando a respeito disso, mas a gente também vai ver uma igreja mãe, primitiva, né? Tentando compreender também, né? Esse avanço todo. E a gente vai ver uma reunião, né? Um concílio, onde pessoas, líderes, né? De verdade, inclinados, usados pelo Espírito Santo de Jesus, sábios, ponderando toda essa situação. E o final foi incrível, né? E que a gente tem herdado, né, até hoje, veio por muitas gerações e até que ele venha, avançará em nome de Jesus. Então a gente vai ver aqui uma igreja que estava querendo discutir, estava querendo com que a lei, né, a igreja estava querendo que a lei, desculpa, eu não vou falar igreja, pessoas daquela igreja, né, lá de Jerusalém, estavam fazendo com que a lei ficasse acima daquilo que Jesus estava ensinando, com aquilo que Jesus tinha ensinado aos discípulos e que Jesus tinha designado que os discípulos fizessem, né? E chegou aonde a gente acabou de destrinchar aqui. Então a gente vai entender que uma igreja contextualizada é uma igreja que administra conflitos para não obstruir o progresso, né? A gente vai ver aqui que a situação, essa situação que aconteceu com a igreja de Antioquia, com a igreja de Jerusalém, ela tinha que ser resolvida, porque os líderes estavam vendo que isso poderia atrapalhar o avanço da obra, poderia atrapalhar o avanço mesmo daquilo que Jesus tinha deixado, né, designado para os seus discípulos e para que a igreja seguisse. Então eles temiam que esse ritual afrontoso de fato, né, pudesse afastar as pessoas da graça. Poderiam afastar as pessoas de se submeterem a Jesus Cristo, de experimentar de fato essa salvação. Mas em contrapartida, esses que se submeteram, eles poderiam achar que não precisavam de Cristo, porque eu só preciso fazer esse procedimento aqui de carne e para mim é o suficiente, não preciso de Jesus.
E a gente vai ver em Atos 15 esse desenrolar nesse concílio, né? A gente vai ver Paulo, que era um fariseu zeloso, mas a gente vai ver Paulo na sua lealdade de Cristo, né? Na sua lealdade com Jesus Cristo. A gente vai ver ele abrindo mão das práticas de fato, né? Entendendo e abrindo mão das suas práticas de carne, de lei, e seguindo o modelo de Jesus Cristo. A gente vai ver Paulo entendendo que o sacrifício de Jesus, né, era o suficiente. Ele não precisava fazer mais nada. E isso nas cartas paulinas, a gente vai ver muito, inclusive em Romanos, falando sobre isso. Sobre a circuncisão ser de alma e não ser de carne, ser de coração e não ser de carne. E Paulo trabalhando isso com as igrejas também. A gente vai ver a posição de Pedro, né? Falando que não era necessário colocar essa lei sobre o povo, que seria andar na contramão mesmo daquilo que Jesus estava ensinando e estava ministrando no próprio coração de Pedro, né, através do Espírito Santo, para fazer com que a igreja avançasse. E isso a gente aprende que não dá pra gente olhar a igreja como uma visão estreita, como uma visão política eclesiástica. Não dá pra gente olhar a igreja como se a igreja fosse minha, como se a igreja fosse sua. A igreja é de Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui muito claro que se a igreja não for uma igreja motivada e totalmente dependente, né, do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, de fato ela pode ser contextualizada, mas ela vai se tornar banal, né? A gente precisa ser uma igreja mesmo, onde a Bíblia, ela é o foco, ela é o princípio de tudo. Eu sei que a gente vive num mundo que tudo é muito, eu já falei aqui, muito relativo. E isso assusta a gente quando a gente fala de contextualização. Mas a gente precisa compreender que isso aconteceu desde lá, do princípio. E vai continuar acontecendo, essa contextualização, a gente compreender, né, como a gente precisa avançar mesmo, sem machucar e sem quebrar princípios e sem perder a essência. De fato, precisa ter cuidado. Uma igreja contextualizada, ela tem uma mensagem profética. A gente vê, como eu já disse agora, a gente vê essas marcas. A gente também não pode fechar os olhos porque a gente vive num mundo mau. E existem pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Existem pessoas, a gente vive no século 21, né? E a gente precisa compreender que as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. A gente não pode fechar os olhos porque existe violência, porque existe abuso, porque existe problemas emocionais e existem problemas de todas as formas. E isso está ao nosso redor, isso está dentro da nossa igreja porque não é estrutural. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de coração, né? E então vai ter essas coisas, né? Vai ter problemas, vai ter conflitos, mas de fato a gente precisa entender que a gente faz parte de um país e de um mundo conflituoso. E eu não vou me tornar apático, eu vou me tornar indiferente a isso, porque eu preciso andar aqui, né? Porque eu preciso andar só olhando pra frente, porque, né, pegar, né, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, mas eu tô indo, eu tô avançando. Como que vai estar a nossa caminhada cristã dentro dessa contextualização? Como é que eu vou me contextualizar, né, como igreja? Porque eu falo igreja, eu tô falando de nós, tô falando do nosso coração também, né? E como é que vai ser isso? Então, a gente
precisa entender que nós temos um desafio, sim, de pregar a palavra de Deus, de pregar o amor de Jesus, da forma que a Bíblia manda, né? Da forma que Jesus nos ordena, sem colocar, e nem pôr, né? Lá em Apocalipse 22, 18 e 19, vai dizer assim, portanto, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritos neste livro. Ou seja, eu não estou falando, a gente nunca, em forma nenhuma, de forma alguma, a gente pode estar falando, olhando, né, para essas imoralidades, olhando para esses conflitos e querer distorcer o que a palavra de Jesus diz. Jamais. Eu acho que a gente podia parar aqui essa aula falando que uma igreja contextualizada sem se tornar banal era simplesmente ela tem que seguir aquilo que Jesus ordena e ponto. Aquilo que está na palavra de Deus. Né? A Bíblia, ela tá para nos confrontar. E a gente precisa viver isso e compreender isso, entender e interpretar isso de acordo com as circunstâncias à nossa volta. E a gente não pode se amoldar, né? A gente não pode se conformar com os padrões desse mundo. Paulo vai nos ensinar isso em Romanos. A gente não pode, mas a gente precisa renovar a nossa mente, porque a gente não se acomoda, a gente não vai se amoldar aos padrões deste mundo se a gente renovar a nossa mente. E não é renovar a nossa mente com o que o mundo dita. Não é renovar a nossa mente pelas militâncias, pelas bandeiras, é renovar a nossa mente pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem como dar errado se a gente está renovando a nossa mente de acordo com aquilo que Deus diz para nós, de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. E quando a gente fala de uma mensagem de profecia, eu não estou falando disso que a gente ouve por aí deliberadamente, né? Das pessoas dando recadinhos de Deus ou falando aquilo que a gente quer ouvir. Lembra que eu falei que a Bíblia, a palavra de Deus, a luz de Deus, a revelação de Deus, ela tá para nos confrontar? Então, uma igreja contextualizada são pessoas que falam do amor de Deus, que falam a respeito da salvação, mas confrontando mesmo, né? E quando eu não tô falando de um confronto, de briga, de luta, não é nada disso não, tá, gente? É confrontando o nosso eu, entendendo aquilo que eu preciso tirar, entendendo aquilo que não agrada a Deus, entendendo aquilo que vai me doer, mas que eu preciso tirar de mim, né? Para que o Espírito Santo trabalhe, para que a minha mente seja renovada através do Espírito Santo de Deus e não através das minhas vontades, né? A gente falar do amor de Deus mesmo, trazendo mesmo pro presente, pro nosso dia de hoje, né? As coisas que estão acontecendo. A gente vê aqui a igreja falando assim, ei, a lei, né? Essa lei aí judaica já acabou, já passou. A gente tá falando da graça, a gente tá falando da salvação, acorda, né? E esse progresso espiritual, esse avanço da palavra de Deus, não do nosso querer, não do nosso entender. Tô falando desse avanço, do progresso do reino do Senhor, né? Esse avanço que a gente precisa compreender. Eu acho que é importante uma igreja contextualizada confrontar fatos e ideias. Acho que a gente precisa ser uma igreja que fala sobre isso que acontece no mundo. A gente precisa falar sobre aborto, a gente precisa falar sobre racismo, a gente precisa falar sobre igualdade, a gente precisa falar sobre isso. Por que você acha que a gente não fala? Não é verdade? Eu acredito, eu falo isso, eu já disse que eu sou líder de adolescente, eu falo isso direto. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, para ansiedade, para solteiro, para casado, para marido, para adúltero, para traição, para perdão, para tudo, sobre igualdade, sobre tudo, sobre a valorização da família, sobre a valorização da mulher, sobre a valorização do homem. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, gente. E eu acho que não é sobre ser uma igreja que dá voz a essas coisas. É uma igreja que entende, de fato,
o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com o seu irmão do lado. E dê ouvidos a isso, dê ouvidos a ele, a essa pessoa. Mas eu acredito que uma igreja contextualizada precisa olhar para esses conflitos, olhar para o que acontece ao nosso redor, olhar para o que acontece na nossa sociedade. Eu já falei aqui e vou repetir, né? E talvez eu seja repetitiva nisso, mas olhar para essas situações, mas mesmo assim compreender que a Bíblia ela é suficiente, o Evangelho é suficiente para tudo, né? Mas a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre aquilo, a gente tem que discutir, a gente tem que debater, tem que fazer uma roda legal e conversar. Isso é muito bom para o nosso crescimento, mas o resultado precisa ser o resultado precisa ser, de fato, esse progresso, né? Descortinar e aquilo que me cega, aquilo que é conflito, aquilo que não é na parte de Deus, e trazer com clareza, né, à mesa esses conflitos, essas ideias e avançar. Mais uma vez eu repito, a gente precisa conversar sobre tudo que acontece, a gente precisa, de fato, olhar para o nosso lado e entender o que o nosso irmão está passando. Mais uma vez eu digo, o Evangelho ele tem resposta para tudo isso. Nós não precisamos levantar bandeira, nós não precisamos dizer que somos militantes de X ou de Y. Cara, eu acho que não. Eu acho que eu entendo de verdade que o Evangelho ele é suficiente para tudo. E isso é uma verdade. Sabe? Isso é uma verdade real. Assim, se a gente olhar para Jesus com a prostituta, se a gente olhar Cara, se a gente olhar para Jesus, sabe? A gente vai entender, a gente vai compreender que é verdade, ele tem resposta para tudo. E, pra gente terminar, uma igreja, a gente vai ver a igreja de Antioquia nesse concílio, né? Falando dessas abordagens, falando que precisava mudar isso daqui, mas sempre com princípio, sempre seguindo, né, vivendo, né, à luz da palavra de Deus. A gente vai ver Tiago, né, pastor da igreja de Jerusalém, moderando o concílio. A gente vai ver, entendendo que agora eles não estão mais sozinhos como um povo, agora a gente está como uma nação, né, de fato. Então a gente precisa entender que outras pessoas precisam ser alcançadas através da graça. A gente vai ver nesse concílio uma solução que agradou a todo mundo, promoveu a alegria espiritual e foi top. A gente vai ver que contextualizar de fato com esse concílio é a gente confrontar fatos e ideias, como eu disse, mas nunca pessoas. A gente vai ver nesse concílio que eles estavam confrontando as questões que estavam acontecendo, os fatos. Tá acontecendo isso daqui. E a gente faz isso direto, né? Na igreja também. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que ter isso, tem que ter essa troca. Mas sempre falando sobre fatos e ideais. Lembra que eu falei que a gente precisa ter um olho sim para quem para as pessoas e para as suas questões interiores e exteriores também, seus problemas reais, né? Seja na sua mente, seja na sua saúde física, seja na sua saúde emocional, seja o que for, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para uma pessoa que não está sendo tratada como deveria, a gente precisa olhar para uma pessoa que está passando por uma situação que a gente pode ajudar, a gente precisa ter esse olhar, mas esse é um olhar de pessoas que são guiadas por Jesus. É simples isso, entendeu? E hoje a gente vê tantas pessoas que querem ditar regras sobre o mundo que a gente deve viver, e se a gente não viver nesse mundo delas, a gente é alienígena. E não é isso, né? Eu falo que Jesus não é um estilo de vida. Jesus não é uma bandeira. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a nossa vida.
né? Eu não me vejo sem Jesus. Isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Eu sou o que eu sou hoje graças a Jesus Cristo. E a gente precisa entender e avançar nisso, né? Entender que tudo bem você não querer entender sobre isso. Eu vou te respeitar. Como pessoa, eu vou te respeitar. Mas a gente também precisa entender que quando a gente tá confrontando fatos e ideias, são fatos e ideias, não são pessoas, né? E a gente vê hoje um mundo com tanta raiva de tudo, gente que fala que, gente que talvez pregue igualdade, e se você não aceita muito o que ela fala, ela te martela, ela te, né, chicoteia. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então a gente precisa entender que contextualizar é confrontar fatos e ideias, tá? Não pessoas. Sempre ter nesses conflitos saídas alternativas e sábias. É mudar métodos e nunca o caráter. É mudar métodos. É mudar... a gente está em constante mudança e em constante renovação. Mas a gente tem métodos e não o caráter. A gente tem que ajustar as formas, né? Mas nunca abrir mão da nossa postura digna. Nunca abrir mão daquilo que tá nos princípios de Jesus. Então, a gente entender que contextualização é deixar a palavra ao alcance e à compreensão das pessoas, né? Eu brinco muito com os meus adolescentes que eles falam assim, brinco demais mesmo, com os meus adolescentes não, desculpa, com os líderes dos adolescentes que me ajudam. Aí a gente fala assim, né, pérreo, quando ainda falam muito assim, quando vai dizer feliz aniversário. Ele diz assim, natalícios, não sei o que lá. E a gente fala assim, o que é natalícios, entendeu? Mas é isso, é a gente se contextualizar, é a gente entender o que tá rolando, entender o outro, entender a voz do outro. E a gente tá sempre se adaptando, se adequando a isso também. A gente fala feliz aniversário, feliz vida, né, enfim. E ele vem com esse feliz natalício e a gente, o que é isso? O que é natalício? E a gente brinca. Mas é isso, a gente sempre tá avançando. É sempre a gente entender que o evangelho ele precisa alcançar a compreensão das pessoas, né? E não é sobre um natalício, e não é sobre um feliz aniversário, um feliz vida aí. A gente tá falando sobre a palavra de Deus, né? A gente tá falando sobre a compreensão do reino, da salvação que veio para mim, que precisa ir para o outro também, né? Porque a gente aceitar Jesus não é só sobre a gente ir para o céu. E o que a gente precisa fazer aqui na Terra para que outros se alcancem também? Qual é o nosso trabalho aqui na Terra, né? E a gente precisa parar com essa mania de dizer assim, Jesus ama o pecador, né? Jesus não gosta do pecado, mas ama o pecador. Mas a gente não pode esquecer que o inferno é para o pecador, né? É para pessoas e não é para ações. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa falar do amor de Deus. E contextualização não é atualização do que está escrito aqui, não. Contextualização é deixar que a palavra, alcance o coração do outro. É o que eu falar aqui seja entendido por você, né? Não adianta nada eu ter uma expressão muito formal, até porque eu não combino com isso, para eu alcançar os adolescentes, para eu falar com os adolescentes. Então vocês vão ver que o meu jeito é diferente do irmão José, é diferente do pastor, é diferente de todas as outras pessoas que passaram aqui, mas cada um tem um jeito para aquilo que foi designado. Mas eu tô falando que, independente do seu jeito, da sua personalidade, independente de como eu vou fazer com que a palavra te alcance, você tem que sair daqui, depois que você ouve, né, depois que a pessoa te ouve, entendendo que existe a essência e o princípio que não muda, que é a palavra de Deus. Então, a gente entender que eu posso fazer contextualização é o que eu falo para chegar à compreensão das pessoas, né? Mas não em hipótese alguma eu posso mudar uma vírgula, li lá Apocalipse 22, 19.
não posso mudar nada, tirar nada. E a Bíblia, ela tá aqui e ela é suficiente, porque a revelação, né, da palavra de Deus, quem foi revelado, né, a quem foi revelado isso, quem revelou a palavra do Senhor, é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre. Ele não muda, então ele é suficiente, né? Então a palavra de Deus, ela é suficiente. A forma que a gente vai falar, a forma que a gente vai expressar para que o outro ouça, é que eu posso compreender aí, né? E a gente não pode... E a lição aqui traz uma coisa que eu gostei muito, que diz assim, ó, contextualizar não é romper, mas adequar e apropriar-se de mecanismos novos e dos avanços tecnológicos para melhorar a performance, né? Vale a pena administrar conflitos, confrontar fatos e ideais à luz da mensagem profética, para encontrar as soluções e alternativas necessárias ao progresso, mas nunca abrindo mão da essência de quem nós somos. Que Deus te abençoe, espero que tenha te abençoado muito, que vocês possam ter entendido isso de verdade, à luz da palavra de Deus. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar, se eu não souber responder, procure o irmão José Silveira ou o próprio pastor. Tá bom, gente? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham sido alcançados maravilhosamente, que Deus continue abençoando muito a sua vida. E tô doida mesmo para que a gente possa, em breve, estar conversando e debatendo isso, com todos reunidos numa sala, porque câmera é horrível. Tá? Mas que vocês possam ter sido abençoados em nome de Jesus. Um beijo.